Deus me botou até agora aqui pra morrer atrás das graças. Se o negro prender, vão me matar. Eu não tenho a menor dúvida que você é envenenado. Menor dúvida. Que isso, cara? Eu não tenho. Será que ele não tem a menor dúvida mesmo? Ou será que ele tá inventando isso aqui pra chamar a atenção? Muito bom, pessoal. Então vamos lá, vamos falar sobre Bolsonaro. Bom, Bolsonaro foi recentemente no Flow Podcast, semana passada. Pois muito bem, Bolsonaro foi no Flow. Diversas perguntas escabrosas, vamos dizer assim, diversas perguntas espinhosas foram feitas a Bolsonaro que muitas pessoas queriam saber. Dentre elas, a famigerada pergunta sobre o 8 de janeiro, a pergunta sobre o que o Bolsonaro acha da situação do Nicolas Ferreira, que fez aquele vídeo recente sobre taxação, e a gente tá aqui para comentar essa e outras tantas coisas, né? Vale a pena lembrar o seguinte, pessoal, o nosso foco aqui é sempre falar sobre comportamento não verbal e retórica, tá? Então, Vitor tá falando porque ele é contra o Bolsonaro, ou ele tá falando porque ele é a favor do Bolsonaro. Não. Eu tô analisando a retórica dele, as estratégias retóricas que ele utilizou, né? Ou seja, o que ele tá utilizando para convencer aqueles que estão ouvindo ele, seja o Igor 3K, seja qualquer outra pessoa, a gente que tá assistindo, e os comportamentos não verbais, aquilo que ele sentiu, tá certo? Então, dito isso, simbora! Vamos que vamos. Quando ele viu aquilo, ele deve ter pensado. Tá? Se é que ele pensa, né? Mas calma aí. Vamos lá. Se é que ele pensa, é foda. Tá falando do Lula. Então, quando ele viu aquilo, 0,38. Se botar 0,20, 100 bi por dia... Ele tá dizendo que é valioso, é válido você taxar o Pix. Ele tá dizendo do ponto de vista governamental que provavelmente o governo Lula teria visto uma validade em taxar o Pix pelos altos números que o Pix movimenta por dia. São 200 milhões, são 6 bi por mês, são 72 bilhões por ano. Ele, no meu entender, eu estou fazendo mau juízo dele, dado que o governo dele, ele, preparou o terreno. Ia começar também, com esse monitoramento, a investigar a vida de quem bem entendesse. Como é que vai saber? Você que é ajudante, você que é pedreiro, por exemplo. Esse ponto faz muito sentido. Esse ponto aqui. Você compra material para lá botar na minha casa. E você está movimentando dinheiro para você? Não. Uma parte dele para você fica contigo. Então ficava esse espaço, esse fio desencapado por aí. Não dá para você ser assim. Então, no meu entender, era uma ideia para preparar algo mais tenebroso contra a população. Isso foi abortado. E o vídeo do Nicolas ajudou muito essa questão. Eu digo para ele um golpe de sorte, com todo respeito. Ninguém esperava 300 milhões de visualizações. Outro ponto. Por que o Bolsonaro cita o Nicolas? Primeiro porque ele conhece o Nicolas, ele tem uma comunicação pessoal com o Nicolas Ferreira. Tenebroso contra a população. Isso foi abortado. E o vídeo do Nicolas ajudou muito essa questão. Mas a primeira coisa que ele fala é um elogio. E o vídeo do Nicolas ajudou e muito, entendeu? Então esse é o primeiro ponto interessante. Ele cita o Nicolas no primeiro momento de forma positiva, né? Mais uma vez, porque ele sabe quem é que está assistindo. Mais uma vez, a estratégia de você fazer a avaliação de público. Quem é que está me ouvindo? O que eu falo para quem está me ouvindo? E ele sabe que o público que ouve ele, que escuta ele, que segue ele, é muito fã do Nicolas também. Do mesmo jeito que ele, quando ele falou do Milley, ele falou bem. Quando ele falou do Trump, ele falou bem. Quando ele falou do Nicolas, a primeira coisa que ele fala é elogiando. Primeiro para criar um laço, uma aliança, né? Fortalecer uma aliança, na verdade, na frente do público dele. E porque ele sabe que o público dele vai ficar feliz. Olha, você viu o Bolsonaro, elogiou o Nicolas, que legal, etc e tal, etc e tal. Então, mais uma vez, é uma coisa que você fala, cita uma pessoa, uma referência que você sabe que para o seu público faz sentido. Que seu público vai se sentir naquele momento feliz porque você citou aqui. Tu fica... Eu suponho que uma das coisas que você... Porque tem várias coisas na tua cabeça agora. Tem. Puta, pode ser que eu seja preso. Tem. Puta, pode ser que eu não consiga disputar a eleição. E tem o que tá acontecendo de fato. Em condições normais, se tu não tivesse os dois primeiros problemas, tu tava pensando em plataformas políticas pra 2026 e analisando o que tá acontecendo com o Brasil agora. Dá tempo, mesmo com todas essas paradas acontecendo, de olhar pra Brasil? Olha só, eu tenho... ou desperto, expectativa de poder. Se eu abrir mão e falar aqui a você, vamos ter dois problemas. Eu vou ser esvaziado e você vai dar uma pancada até não querer mais. É verdade. Tá? Então, vamos esperar um pouquinho mais. A gente vê um pessoal reclamando aí, quem você falou aí, tem que decidir o nome agora. Não precisa ser agora. Também. Uma coisa, né? O Igor 3K... E aí, cara? Já falei isso em outras situações... mas aqui também é bem evidente, não sei se o Léo concorda comigo,
o quanto que o Igor 3K evoluiu, né? O quanto que, assim, as entrevistas dele nunca foram ruins. Mas o quanto que hoje ele tá com um nível muito bom de entrevistador, né? Enfim, é um comentário que eu queria deixar claro. Você vê que ele tá tentando aqui investigar o sentimento do Bolsonaro. A primeira pergunta dele é para tipo assim, o que você tá sentindo? Por que esse tipo de pergunta é interessante? Bom, primeiro porque mexe com o emocional da pessoa. Eu perguntar pra você o que você tá sentindo, eu te coloco na condição de vivenciar certas emoções. Isso pode te deixar mais nervoso, mais ansioso, mais feliz, mais irritado, enfim. Quando eu pergunto pra você o que você tá sentindo, eu tento colocar essa realidade, isso acaba fazendo com que a pessoa que tá me ouvindo me dê mais informações, né? Me responda de maneira mais espontânea, mais genuína. Então, muito sagaz do Igor 3K colocar isso aqui, né? Tentar colocar o que ele acha que o Bolsonaro tá pensando / sentindo. Em Brasil agora, tu fica, eu suponho que uma das coisas que tem várias coisas na tua cabeça agora, tem, puta, pode ser que eu seja preso, tem, puta, pode ser que eu não consiga disputar a eleição, e tem o que tá acontecendo de fato. Em condições normais, se tu não tivesse os dois primeiros problemas, tu tava pensando em plataformas políticas pra 2026 e analisando o que tá acontecendo com o Brasil agora. Dá tempo, mesmo com todas essas paradas acontecendo, de olhar pra Brasil? Olha só. Então, é mais ou menos assim, o Igor tenta empilhar uma coisa em cima da outra no enunciado da pergunta, né? Vamos ver como que o Bolsonaro desarma o enunciado ou como que ele responde, né? Eu tenho, ou desperto, expectativa de poder. Se eu abrir mão e falar que é você, vamos ter dois problemas. Eu vou ser esvaziado e você vai dar uma pancada até não querer mais. É verdade. Tá? Então, sim, vamos esperar um pouquinho mais. A gente vê um pessoal reclamando aí, quem você falou aí, tem que decidir o nome agora. Não precisa ser agora. Também não acho. Vou deixar o ano que vem. Deixa o ano que vem, vamos ver o que acontece pela frente. O que está acontecendo comigo está servindo para amadurecer todo mundo. Uma coisa que eu acho válida de comentar, retoricamente funciona muito bem, e o Bolsonaro está fazendo muito bem isso, comparando com as entrevistas que ele teve no passado, é como que ele está mais contido. Né? Como ele tá mais, não é calma a palavra, mas é contido mesmo, né? Como ele tá dando mais tempo entre uma resposta e outra. Isso é bem interessante. Por quê? Quando você fala de maneira contida, com pausa, olha a pausa que ele dá aqui para procurar a resposta, a palavra certa que ele quer falar. Se liga. Olha que pausa longa, que pausa longa. O que tá acontecendo comigo tá servindo para amadurecer todo mundo. Ah, pensou no que ia falar? Óbvio que pensou, né? Isso aí é um baita agregador de tempo. Mas, do ponto de vista retórico, você consegue convencer mais pessoas se você demonstra mais autocontrole. Se você pega e começa a falar desesperado, rápido pra caramba, nossa, mas não, porque... Oi, a pessoa olha e fala assim, nossa, o cara tá nervoso. Olha que despreparado, não sei o que. Então aqui o Bolsonaro, a retórica dele melhorou nesse aspecto, né? Lembrando que retórica não tem nada a ver com verdade. O cara melhorou a retórica, quer dizer que ele fala a verdade. Não, retórica é uma ferramenta verbal para convencer as pessoas. Tá? Então a retórica do Bolsonaro está mais aguçada, está mais afiada nesse ponto. Ele está falando de forma mais contida, isso demonstra mais autocontrole e consequentemente vai convencer mais gente. O pessoal vai olhar ele como menos bufão. Você quer essa cadeira? Para pegar até 28 anos de cadeia com essa acusação que eu tenho que provar que você é inocente. Não eles têm que provar que eu sou culpado. Que muda-se as regras do Supremo Tribunal Federal para exatamente eles te condenar, para dar um exemplo. Olha, esse cara não quero lá. Você viu o ministro falando, né? Derrotamos o bolsonarismo. Esse ministro não podia votar em nada a meu respeito. O outro ministro falando, o Bolsonaro está mais perto do diabo do que de Deus. Esse não podia me julgar. O outro fala, interferimos sim, mas foi para o bem do Brasil. Não poderia me julgar. O outro entrou com uma ação contra mim, contra advogado do presidente. Não pode me julgar. Ali sim, 3 ou 4 podem me julgar. Bom, vamos lá. Quando o Bolsonaro começa a citar as pessoas que julgaram ele, né? Ele está partindo de um pressuposto da imparcialidade no julgamento, que é um pressuposto que eu acredito que todo mundo que está vendo a live aqui, que goste ou desgoste do Bolsonaro, concorda que um fundamento do julgamento pelo menos deveria ser a imparcialidade, que é promovida por meio da técnica dos operadores do direito. Quando o Bolsonaro traz essas informações sobre as pessoas que estão julgando ele quer mostrar justamente o contrário. Olha, essas pessoas não são imparciais, portanto não podem me julgar. Quando ele faz isso, ele está batendo em um dos 3 pilares retóricos, que é justamente o ethos. Lembrando, pessoal, quem já assistiu às lives há mais tempo, nós temos o ethos,
o pathos e o logos. Ethos é a reputação, é a credibilidade do orador. Então, quando o Bolsonaro fala, o rapaz lá que tá me julgando fez isso, falou isso aqui de mim. Podia me julgar. Isso aqui. O outro fala, interferimos sim, mas foi para o bem do Brasil. Não poderia me julgar. O cara fala que interferiu, mas foi pro bem do Brasil. Então ele tá querendo atacar o ethos. Estratégia retórica válida. Quando eu ataco o ethos de outra pessoa, eu ataco a reputação dela, ataco a imagem dela, eu descredibilizo ela perante o público. E o público, se acreditar no que eu tô falando, né, se comprar o que eu tô dizendo, não vai, mesmo que aquela pessoa esteja dizendo a verdade, se eu conseguir descredibilizar ela por meio do ataque à imagem dela, conseguir falar algo, seja verdade, seja mentira, enfim, mas se eu falar algo que acabe, né, ou manche a reputação daquela pessoa, num debate, num contexto retórico, numa disputa retórica, aquela pessoa perde credibilidade perante o público, então o público não vai mais olhar para ela com bons olhos e vai concordar com o que eu estou dizendo. Então, essa estratégia do Bolsonaro aqui, retoricamente, é bem funcional. Outro entrou com uma ação contra mim, contra advogado do presidente. Não pode me julgar. Ali, sim, 3 ou 4 podem me julgar. Se você levar em conta a lei, mas a lei não é usada para mim. Eles vão botar em pauta e acelerar e jogar. Já ouvi dizer que querem ouvir debaciada as testemunhas. Semana que vem, 20, comparece lá. Se não comparecer, não quis comparecer. E julga daqui a 2, 3 meses. É justo isso? O que se entende num Estado democrático de direito? Que vai respeitar o devido processo legal. É que eu sempre digo, se eu sou tão mal assim, por que não seguir o devido processo legal? Porque o Lula foi a primeira instância e para mim mudou agora, semana passada que mudou, semana, mudou agora. Já nem era para ser processado, era para estar em primeira instância, de repente voltou para cá, que negócio é esse? Esse aqui é um outro ponto, uma estratégia que o Bolsonaro está usando aqui que é muito funcional. Perceba que ele está fazendo muita pergunta para chegar nos pontos dele, né? E você vê que até o Igor 3K responde aqui em dado momento a pergunta dele. Estado democrático de direito. Que vai respeitar o devido processo. Sim. Veja, o Bolsonaro faz muita pergunta. No meio da argumentação dele, ele vai fazer uma agora. Entende num Estado democrático de direito. Justo isso? O que se entende num Estado democrático de direito? Que vai respeitar o devido processo legal. É que eu sempre... Nesse momento, o próprio Igor 3K respondeu pro Bolsonaro, né? O Bolsonaro vai lá, não, você acha que é justo isso? Você acha que fulano poderia... Esse tipo de gente, você acha que poderia me julgar? Por que o Lula foi de uma forma? Por que comigo não é? O que se espera do Estado Democrático de Direito? Quando você vai provando o seu ponto por meio de perguntas e faz o seu oponente, ou o seu público, enfim, a outra pessoa que está ouvindo você, chegar na conclusão que você quer, isso chama-se método socrático. Eu estou conduzindo por meio de perguntas para que você dê as respostas. Claro que a pergunta ela é direcionada para onde eu quero que você vá, né? Eu vou perguntando de uma forma que eu quero que você vá para esse raciocínio, para esse pensamento, para essa conclusão, né? Então, quando ele pergunta para o Igor 3K, você vê que o próprio Igor 3K responde. E quando eu respondo para alguém que uma pessoa perguntou, eu estou validando. Muitas vezes eu estou validando, ainda que inconscientemente, o que ela está me dizendo. Então, essa estratégia do Bolsonaro também é retoricamente bem funcional. Você ir fazendo perguntas para avaliação. Você acha que isso aqui é justo? Você acha que não sei o quê? O que você espera? Você vai sempre fazendo uma pergunta para que o público, a outra pessoa, vá respondendo. Porque quando ela responde, ela fala, pô, realmente, não sei o quê. Aí ela responde, ela entende que ela chegou naquela conclusão, mas é uma conclusão que você queria que ela chegasse. Mas como foi ela que respondeu e você fez uma pergunta, ela acha que ela que chegou na conclusão, então a conclusão deve estar certa, né? Eu digo, se eu sou tão mal assim, por que não seguir o devido processo legal? A pergunta, né? Ele vai fazendo perguntas. Por que não sei o quê, por que não sei o que lá? Então ele quer provar o ponto dele por meio de perguntas. É até uma forma menos hostil de provar seu ponto. Fala, a retórica do Bolsonaro mudou. Ele tá vindo muito mais contido, né? Tentou matar o Lula, sequestrar o Lula, o Alckmin e Alexandre de Moraes, envenenar. Mas tá de brincadeira. Lembra no comecinho do inquérito? Tinha 500 FS que não sequestraram o Alexandre de Moraes? Lembra depois, um FE perdeu o táxi, não conseguiu fazer não sei o que. Só piada. Ou faz a pesca probatória, que é proibido aqui no Brasil, conforme diz o próprio Supremo Tribunal Federal, mas para mim, contra mim vale. Contra mim vale tudo. Vale atropelar tudo. Por que eles não querem lá? Que é importante, ó. Vejam a palavra que ele usa. Contra mim vale. Vale atropelar tudo.
vale atropelar tudo. Então, a relação do que está acontecendo no julgamento do Bolsonaro, ele rotula ela como sendo um atropelão. Então, onde que é o ponto disso aqui, né? Existe um estratagema, com base nos 38 estratagemas de Schopenhauer, que é o 32, que é você colocar um rótulo negativo em alguma coisa, para que o público veja o rótulo que você colou e não a explicação que você deu ou a explicação que o outro lado está dando. Então, quando o Bolsonaro vai lá e coloca um rótulo simples de entender, olha, vale fazer tudo isso, vale atropelar tudo quando é comigo. Quando ele coloca atropelar tudo, ele colou esse rótulo. A justiça está julgando o Bolsonaro. Não, eles estão atropelando tudo, correndo para poder prender o Bolsonaro logo. É isso, não tem julgamento, tá tendo um atropelão. Por quê? O público vai no rótulo que o Bolsonaro colou. Então, quando você quer invalidar uma tese negativa, algo que alguém está tentando levantar contra você, um montante de informações que alguém está tentando levantar, você rotula tudo aquilo como sendo uma coisinha. Coloca um rótulo simples e negativo para que você possa bater no rótulo, né? Perceba que aqui a gente está julgando trechos que vocês me mandaram lá no Instagram, mas aqui nesse momento o Bolsonaro não entra no mérito de detalhar, né, minuciosamente os problemas ali. Ele rotula como sendo atropelão. Claro, ele falou da questão da imparcialidade ali dos juízes, se aquelas falas forem verdades, no meu entendimento, atesta, assim, imparcialidade. E ele fala que estão correndo, etc. Mas ele rotula todo o processo contra ele como sendo um atropelão. A justiça está atropelando tudo. Quando ele coloca esse rótulo, o público não vai olhar para o processo inteiro, vai olhar para o rótulo que ele colou. Ainda mais o público mais fiel. E é aí que vem o ganho do estratagema 32. Você corta muito tempo, ao invés da pessoa ir lá e ver toda a explicação, ela vai ver só o rótulo que você colou. Ah, tá, é processo. Não é processo, é um atropelão. Justiça está atropelando tudo para me prender. Então, quando você cola o rótulo, funciona, porque ele é simples, ele é objetivo e é negativo. Você pode bater nele à vontade, tá certo? Então, é uma outra estratégia que o Bolsonaro faz aqui que retoricamente funciona. Por que eles não querem lá? Por que o sistema não me quer lá? Porque eu não sou a pessoa que vai ser manipulada. E eu imagino, se eu tivesse morrido 18, o Haddad presidente tinha acabado o Brasil. Acabado o Brasil? Tinha acabado o Brasil, estou acabando agora. O Lula só está sobrevivendo na economia que tinha gordura do meu governo. Aqui é interessante, ó. O gesto que o Bolsonaro faz quando ele vai falar o Lula só está sobrevivendo no governo porque tinha gordura do meu governo. Tem duas coisas interessantes. Primeiro, o Bolsonaro faz um gesto para cima, né? Gestos para cima estão associados à vitória. Então ele está falando dele, né? Do governo dele. Então o Lula só está sobrevivendo agora porque ele faz um gesto para cima apontando para trás, né? Ó, eu resolvi esse problema. No meu governo eu consegui deixar um pouco de gordura, por isso que o Lula tá queimando tudo agora. E quando ele fala isso, percebam que ele faz um micro sorriso. Gordura. Aqui. Olha o canto do lábio do Bolsonaro se esticando lateralmente. Um micro sorriso quando ele fala o Lula não sei o que lá, só porque tinha gordura no meu governo. Um micro sorriso bem rápido. Aqui, ó, os cantos dos lábios. Principalmente o canto do lábio direito ali, esticando para cima, né? A ação do músculo zigomático maior puxando em diagonal para cima. Então, aí ele mostra uma satisfação do que ele está falando. Não, fui eu que fiz, fui eu que resolvi. Então, um gesto de confiança, mais uma expressão de felicidade ali. Do meu governo. O Tarcísio tinha contratado para os próximos 10 anos $1 trilhão. Aqui rolou uma insegurança do Bolsonaro, né? Uma hesitação. E aí, o canto dos lábios se estica lateralmente, uma amiga expressão de medo ali, né? Investindo 10 anos... Aqui, ó. Microexpressão de medo. Não sei se ele se confundiu com a informação. Como eu falei, se a informação não é real, fala. Antes ali que você mostrou, é uma congruência, né? Ele falar de um fato e apontar pra cima, igual você falou, ele tá acreditando no que ele tá falando, né? Totalmente congruente. Quando ele fala aqui, ele tá acreditando no que ele tá falando. Acabando agora. O Lula só tá sobrevivendo na economia que tinha gordura do meu governo. Perceba. Quando ele sente medo, ele não tem tanta certeza, talvez? Exatamente. A congruência é justamente isso. Quando a minha fala ela é concordante com o que eu tô falando. Então ele vai lá e fala: o Lula só tá sobrevivendo agora porque tinha gordura do meu governo. Ele projeta o corpo para frente, ele faz um gesto positivo para cima, apontando para cima a microexpressão de felicidade. Tem todos os sinais de congruência. Nesse momento ele acredita no que ele tá falando. A hora que ele vai falar do Tarcísio agora, você vê o contrário. Ele recua, os cantos dos lábios se esticam lateralmente, medo. O Tarcísio tinha contratado para os... Fora a pausa que ele dá, né? Próximos 10 anos... $1 trilhão. E aí, trilhão de reais. Aí ele vai lá e solta a informação. Então, sim, como o Léo bem pontuou, num ponto a gente vê bastante congruência e no outro incongruência.
O pessoal acreditava na gente. Mesmo com a pandemia, guerra, crise hídrica, 2022, somando a informalidade, estava no pleno emprego. Que a economia rodava. Dado a forma como nós desburocratizamos, desregulamentamos muita coisa. Criamos a lei da liberdade econômica, que alguns podem falar, o que é isso? Era comum, um cara qualquer aí, um homem, uma mulher, queria abrir um salão de beleza ou vender churrasquinho lá não sei aonde, e entrava com o pedido de alvará, a prefeitura não dava. Conosco, entrou com o pedido, se em 30 dias não respondesse, podia abrir a sua salão de beleza, a sua casinha lá para vender churrasco de gato. Pronto. Churrasquinho de gato. Que é o estilo do Bolsonaro, né? Ele usa um linguajar mais popular, né? Se o cara quisesse vender um churrasquinho de gato, a gente autorizava. Entendi. Então o que acontece muitas vezes com o ser humano? Ele quer mandar. Ele quer que você venha aqui e implorar para mim. Comigo é diferente. Quantas vezes chegava empresário, sei quem for, falar comigo, vou fazer tudo para você não vir mais aqui. E resolvi o caso dele. Nós fomos no básico do básico. Nós facilitamos retirar a habilitação para hidroavião. Você pode pensar, pô, o que é hidroavião? Para jet ski também. Não, para jet ski também. Além de zerar os impostos de importação do jet ski. Dei pancada aí no Bolsonaro. Tirou o imposto do jet ski de rico. Pô, quem está tomando conta do meu jet ski lá no Vila de Mambucaba é uma pessoa humilde. E a nova lei a nova reforma tributária permite governadores taxar aeronaves e embarcações. Aqui ele está fazendo o discurso comum, né? Todo político vai para esse lado, vai citar o ethos alheio e o ethos pessoal, né? O ethos como eu falei, é a reputação, é a imagem do orador. Então, Bolsonaro cita o ethos dos oponentes dele, né, no caso, as pessoas que estão julgando ele, que estão acusando ele, como sendo descredibilizadas. E aí ele vai falar, enfim, por que elas são descredibilizadas. Ele vai trazer ali o que ele entende como sendo evidências. E aí quando ele vai falar dele, ele vai trazer o que ele entende como sendo evidências positivas para validar o ethos, para validar a imagem. Olha como ele é uma pessoa digna da sua credibilidade. É o jogo normal, comum de todo político. Mas assim, um ponto, né? Não sei o que o Léo pensa, se o Léo concorda ou não, mas quando ele fala dessa questão de impostos, enfim, né, objetivamente falando, me parece que faz sentido, né? Me parece que realmente a gente teve um aumento de impostos de um governo para o outro. Não sei se é por aí. Fora os impostos, tudo é o taxado agora, né? Complicado. Inclusive, pessoal, eu falei isso na outra live, mas se vocês quiserem que eu faça uma análise também do Haddad, comentem aí, a gente pode fazer a live também, porque o Haddad estava no Flow, se eu não me engano, uma semana antes do Bolsonaro. Então dá para fazer também. Hoje em dia quem está produzindo é um herói, cara, porque você pega o pessoal do campo, pega uma taxa de juros aí, tá acima de 15%. Pô, se uma intempérie qualquer, olha a dor de cabeça. Aí é interessante, pessoal, quando ele fala do pessoal do campo, que ele fala assim, não, quem está produzindo hoje é um herói, a gente tem que facilitar as coisas para o pessoal produzir, ele está usando o que a gente chama de... Ele está fazendo uma avaliação correta de quem é que está assistindo ele nesse momento. Como a gente sempre fala, como uma mensagem funciona, né? O que é uma boa mensagem? É quando você consegue falar o que você precisa falar para o público certo. É aí que a sua mensagem impacta. Então perceba, o Bolsonaro dá exemplo de empresários, que ele fala que facilitava a vida de empresário, de microempreendedores, ele fala que facilitava a vida da tiazinha que queria abrir uma manicure, que queria abrir um cabeleireiro, do tiozinho que queria abrir um churrasquinho de gato. Então, ele sabe exatamente, ele ou a assessoria de imagem dele, ele sabe quem está ouvindo ele falar. Se você quer fazer uma mensagem forte, que vai funcionar, as pessoas vão ouvir, vai parecer que todo mundo concorda com você, é falar a coisa certa para o público certo. Então, se eu sei quem é que vai estar me ouvindo, se eu sei quem é que vai estar lá naquele momento, e eu falo aquilo que aquela galera quer ouvir, aquilo gera impacto e o povo vai concordar comigo muito mais facilmente. Então aqui o Bolsonaro está falando a coisa certa para o público certo. Ele sabe que tem muita gente do agro que já gosta dele e ele está falando a coisa certa para esse público vai ouvir isso, vai se sentir motivado, animado, etc e tal. Então aqui, mais uma vez, um ponto que dá para ver que a retórica do Bolsonaro evoluiu. Né? Se torna hoje em dia uma retórica menos hostil e mais afiada. Ele consegue convencer mais. Não necessariamente, sempre deixando bem claro, sempre que eu falo que uma retórica melhorou ou evoluiu, eu digo que ela se tornou mais persuasiva. Retórica é persuadir, convencer. E não que a retórica significa verdade. Então, se eu falo que uma pessoa está melhor retoricamente,
não significa que ela está dizendo a verdade, significa que ela está convencendo melhor, tá? A turma do Fernandes. Eu falo isso pra América do Sul. Então vai, se o experimento... Tá falando que a economia na Argentina está melhorando e os argentinos estão vindo turistar no Brasil. Aí ele vai usar esse argumento agora, ó. do Milei lá dando certo, o Brasil vai olhar pra aquilo aí, olha ali, ó. É o brasileiro, né? O brasileiro. É o brasileiro. Olha, em qualquer lugar do Brasil que eu vá, eu tive... O que você acha? Você acha que pode-se dizer que é, de uma certa forma, um evento premonítico? Nem sei se existe essa palavra. Um evento com áreas de premonição, áreas de previsão, quando na Argentina começa a ter uma gestão de direita e essa gestão começa a melhorar o país, de que tudo indica que do lado dos argentinos aqui no Brasil, provavelmente o próximo governo também vai ser de direita? O que você enxerga disso aí? Eu acho que a gente também, o mundo acaba seguindo bastante os Estados Unidos, né? Então não só a Argentina mudou para um governo de direita, como os Estados Unidos também mudou para um governo de direita. Eu acho que a próxima eleição aí não vai dar para a esquerda, não. A leitura que eu tenho é exatamente essa do Igor. Eu acho que assim, como o Léo também pontuou, o resto do mundo, pelo menos no Ocidente, segue muito as tendências que vêm principalmente dos Estados Unidos, né? Tem muita tendência horrível que vem de lá, inclusive. E a gente acaba aderindo. E é uma visão que você tem, né? Aqui perto da gente teve essa questão da Argentina aderir a um governo de direita e dos Estados Unidos agora, né? Agora, mudar também para um governo de direita. Então é muito provável também que a próxima, é muito provável, assim, é quase impossível que não seja o resultado que eu vou falar agora, mas que a gente tenha um governo também de direita na próxima eleição. Quem vai ser, eu não faço ideia. Vitória de Santo Antão, há 3 semanas. O que tu foi fazer lá? O Gilson me levou pra lá. Tu foi comer um pastel e um caldo de cana? Não, no meio lá do sertão lá de Pernambuco. A gente para a cidade, pô. Como é que é o nome? Vitória de Santo Antão. Para a cidade? Para a cidade. Então, subi no carro de som, falei, 20 minutos. Deixa eu comer um pastel, coisa mais simples. Você avisa minha raça. Se liga nessa do pastel. Ô, Léo, presta atenção nessa aqui do pastel. Essa é uma que vale a pena a gente comentar o que é. O que é esse negócio do político aparecer lá numa comunidade com pessoas mais simples em volta tomando um pastel com caldo de cana? O que é esse recurso? Nós vamos falar disso aqui já, vamos dar uma olhada. Theo, cara, na moral, assim, de coração, porque eu vejo os vídeos e assim, vou te falar a minha sensação. Porra, o Bolsonaro desceu, foi lá comprar um pastel com caldo de cana, porque ele só queria comer um pastel e caldo de cana. Daí ele tá comendo pastel e caldo de cana, vem um cara com um celular já gravando já. Bolsonaro, aí, o que tu acha do Alexandre de Moraes? Porra, eu tava comendo um pastel e um caldo de cana. Certas coisas eu não respondo, né? Não dá, né, pô? Mas também, essa sensação... Só, eu podia não parar, mas eu acho, politicamente, você tem que fazer esse trabalho. Você sente o povo, pô. Vai vendo o que o Bolsonaro tá falando agora. Ó. Politicamente, você tem que fazer esse trabalho. Você sente o povo, pô. Você sente o bafo do povo em cima de você. Faz uma pergunta... O que você acha dessa fala dele? Sobre o político aparecer lá na feira, na comunidade, tomando um caldo de cana e comendo um pastel no meio do povão? Me parece que ele quer passar humildade, né? Que ele é um cara humilde, ele é um cara do povo. Não sei se isso seria um rótulo positivo pra ele. Mas é uma estratégia que a gente até falou no podcast do... Não lembro se foi Linhagem ou se foi no Pandora, que a gente foi semana passada. Mas é basicamente uma manipulação de aparência, né? É o S3, Impression Management, né? O que é a manipulação de aparência, pessoal? É quando você tenta colocar algum elemento na sua aparência, algum elemento visual, que transmita uma certa ideia. Por exemplo, vocês veem aqui o meu cenário, né? Eu vou lá, coloco livros, tal, aí não tá dando para ver muito bem, mas tem um crucifixo aqui, tá certo? Tem um crucifixo aqui, então já mostra que eu sou cristão. Tem uma máquina de escrever por aqui também, né? Já dá a entender que tem muito livro, o cara lê, o cara escreve, etc e tal. Tem a placa de 1 milhão, uma placa dourada. Tem placas aqui do meu lado também, etc e tal. Então, quando você coloca esses elementos visuais, geralmente você quer passar uma imagem pra galera. De alguma coisa, né? Que eu sou cristão, que eu estudo, que não sei o quê. Pro político é a mesma coisa. Quando ele aparece lá, muitas vezes, né? Não que ele não esteja feliz por trás fazendo isso, né? Além de eu ser cristão, de eu querer mostrar que eu sou cristão, etc. Eu também, obviamente, eu gosto de ser cristão. É minha identidade, né? Eu gosto de estudar, eu gosto de ler e tal. Mas quando o político ou a assessoria do político exige, né? Faz questão que ele apareça numa comunidade tomando caldo de cana, comendo pastel no meio do povão,
É como o Bolsonaro falou, isso é até, de certa forma, muitas vezes um dever político. O cara precisa fazer aquilo para transmitir essa ideia de que, olha, ele é gente como a gente, né? E isso conta muito, né? Conta muito. É o caso do... Não teve o Boulos na última eleição que apareceu para comer bolo de fubá na casa da mulher lá em São Paulo? Sim. E o Bolsonaro comia leite condensado em casa, né? Quando ele se elegeu. Colocava leite condensado no pão francês, né? Ele é gente da gente, também come leite condensado no pão. É isso, a ideia é exatamente essa, cara. Tava lá em Alagoas. Essa tosse foi engraçada. Vou fazer a Mega Sena em Porto de Pedras. Tá, 20 km dali. Eu entro no mercadinho, converso com os caras. Como é que tá aí? Como é que tá o faturamento? Turista. E tem informação primária do que tá acontecendo. E o cara se sente prestigiado. Não existe coisa melhor do que uma pessoa se sentir bem tratada. E o cara sabe se está fazendo por espontaneidade ou não. Teve um candidato por aí, não vou falar o nome dele, muito tempo atrás. Um cara me disse, você estava num caldo de cana, tentando me imitar, e deu 50 mordidas no pastel e não acertava. Daí eu falei, leva o cara pra uma sorveteria, pô. Pô. Porra, bom, resolve esse problema aí. Eu não vou falar aqui esse cara, não. Tá. Não vou falar. Entendi. Agora, minha vida é feita. Mas é o que eu falo pra vocês, pessoal. O Bolsonaro, ele usa muito essa estratégia do ethos, né? Você vê? Ele muitas vezes faz questão de citar a imagem dele como sendo uma coisa boa e a imagem do outro, de um outro político, de uma outra pessoa, como sendo uma coisa ruim. Que nem ele fez agora, essa historinha que ele citou aí de um colega de profissão aí, um político que teria tentado fazer a mesma coisa, né? A imagem do político que desce no povão ali, tira foto, etc e tal, mas que fez muito mal feito. Então, ele usa muito essa estratégia de bater no ethos, né? Bater na imagem dos outros e exaltar a dele. Que é uma estratégia normal de político, né? Muito comum, na verdade. Não tem nada de estranho nisso, né? A maioria dos políticos faz isso. Muitas vezes, até a facada, né? Acho que é agora que ele vai falar a questão do... Antes, Vitor, da facada... assim, ele tá bem calmo, né, pra responder, ele não tá xingando ninguém. Você acha que foi um treinamento que fizeram com ele ou é por conta do Igor ser tranquilo, o Igor pegar leve? Nossa, você acha que se alguém fosse um jornalista, sabe, mais fazendo umas perguntas chatas, ele já tinha mandado pra aqueles lugares? Uma boa pergunta, Léo. Eu acho que é um pouco dos dois, cara. O Igor não tá trazendo hostilidade nenhuma. Perceba que o Igor não interrompe o Bolsonaro, deixa o Bolsonaro falar. O Igor tá dando muita risada, muita risada. Quando o Igor vai falar alguma coisa que ele discorda do Bolsonaro, ele já fala até mais baixo, etc e tal. Então acho que é um pouco dos dois. O Igor, como eu falei no começo da live, né? O Igor melhorou, assim, ele nunca foi ruim, mas ele evoluiu muito como entrevistador. Tá fazendo umas perguntas muito boas, tá conseguindo lidar bem com a pressão, tal, com um peso de uma entrevista dessa, né? Que é uma pressão. Então ele está criando um ambiente propício para o Bolsonaro ficar à vontade de falar, né? Que é o que você tem que fazer quando você quer arrancar informação de alguém. Você tem que deixar a pessoa mais à vontade e não pressionar ela, senão ela não vai soltar nada, ela se fecha como uma tartaruga no casco. E o Bolsonaro deve ter tido alguma espécie de treinamento, deve ter passado por alguma questão, porque a retórica dele também evoluiu, né? Ele também está muito calmo. Acho que é um pouquinho dos dois. E ele parar para pensar também, né? As pausas que ele deve, não fazia isso antigamente, ou fazia... Fazia bem menos, né, cara? Ele era mais de bate-pronto, né? Igor, quantas vezes, Igor? Eu aqui, bati meu amigo Zulu, é amigo meu, esse é amigo meu. Quantas vezes o Bolsonaro já metralhava? Pega a entrevista dele de 2000 e, meu Deus do céu, 22, acho que foi 24, não, 22, 21. Como que ele estava mais ativo, né? Então acho que aqui é outro momento, igual o Trump. Você pega o Trump na primeira eleição dele, que ele ganhou, muito mais ativo, muito mais porrada, e aí você pega o Trump na última eleição dele, que ele ganhou, mais calmo, agora é hora da calmaria. Então tem um pouco dessa mudança de abordagem também, né? Vamos seguir. Acho que agora é a parte que ele vai falar que ele acha que pode ser morto na cadeia, uma coisa assim, vamos ver. Acontece, mas muitas vezes, até a facada, né? Foi um milagre, né? Os médicos dizem que cada 100 facadas igual essa só um sobrevive. O cara aqui sobreviveu. Igual o Trump, um tiro na orelha lá. Tem muita coisa em comum, a não ser a fortuna, né? O resto é muita coisa em comum com ele. Tá certo? Voluntarismo, vamos lutar, vamos vencer. Tá certo? Eu acho até que... Aqui nesse ponto, olha que quebra de linguagem corporal. Tudo que o Léo falou.
O Bolsonaro tá aqui, calmo, não sei o que. Aí ele cita o Trump e fala que tem muita coisa em comum com o Trump. Mais uma vez, mostrou que sabe quem é que tá ouvindo ele, porque o público dele com certeza é um público que gosta muito do Trump. Então ele vai virar pro público dele e vai falar assim, sabe aquele cara que vocês gostam? Então, eu e ele somos irmão, mas é igual, eu só não sou multibilionário, mas nós do resto nós é igual, porra. E aí ele vai citar as coisas em comum. Perceba que ele cita umas duas coisas genéricas, vamos lutar, vamos vencer. Uma coisa super genérica, né? Eu sou igual ao fulano, né? Tem 2 olhos e 2 pés. Entendeu? Assim, tudo bem. Tem um não tão genérico assim. Mas o Bolsonaro ele começa a ficar mais nervoso, mais cheio de pausa, olhando pro lado. Perceba agora a quebra, como ele ficou um pouco desconfortável agora falando que ele e o Trump é totalmente comum, né? Tem muita coisa em comum. Igual essa só um sobrevive. O cara aqui sobreviveu. Igual o Trump, um tiro na orelha lá. Tem muita coisa em comum, a não ser a fortuna, né? O resto é muita coisa em comum com ele. As negações de cabeça. Certo, voluntarismo, vamos lutar, vamos vencer. Tá certo? Acho até que. Tá certo? Acho até que. Como ele, do nada, ele fica desconfortável nesse momento. Que ele vai falar que ele e o Trump tem muita coisa em comum. Deus me botou até agora aqui pra morrer atrás das garças. Se o nego me prender, vai me matar. Eu não tenho a menor dúvida que você é envenenado. Se nego prender, vai me matar. Deus me botou até agora aqui pra morrer atrás das garças. Se o nego me prender, vai me matar. Eu não tenho a menor dúvida que você é envenenado. Menor dúvida. Que isso, cara? Eu não tenho. Será que ele não tem a menor dúvida mesmo? Ou será que ele tá inventando isso aqui pra chamar a atenção? Tá certo? Acho até que. Deus me botou até agora aqui pra morrer atrás das garças. Se o nego me prender, vai me matar. Eu não tenho a menor dúvida que você é envenenado. Menor dúvida. Que isso, cara? Eu não. Aqui é interessante, hein? E olha só que coisa bacana. Né? O resto é muita coisa em comum com ele. Olha só, olha que quebra de linguagem corporal, galera. Olha a quebra do comportamento. Ele vai falar que ele acha que tem muita coisa em comum com o Trump, presidente norte-americano. E aí ele começa a gaguejar e dar umas travadinhas e bota mais pausa. Olha como ele hesita, como ele demonstra hesitação, incerteza, né? A cabeça dele fica fazendo negações de cabeça, ele gagueja, ele trava, ele fica para trás aqui, né? Trazendo o tronco para trás. Quando ele vai falar que tem coisas em comum com o Trump. Tá certo? Voluntarismo, vamos lutar, vamos vencer. Tá certo? Acho até que. Tá certo? Voluntarismo, vamos lutar, vamos vencer. Travado aqui atrás, negação de cabeça, pausa, não sei o que, pausa, não sei o que lá. Beleza, aqui a gente vê hesitação. Agora, compara agora nesse momento seguinte, quando ele fala que ele acha que vai ser morto se ele for preso, como ele não hesita. Eu tenho certeza, e ele vai pra frente com o corpo. Né? Ele vai pra frente. A gente já falou sobre prosêmica aqui, mas percebam como é nítida a diferença quando ele fala que ele tem certeza que se ele for preso, ele vai ser morto. Deus me botou até agora aqui pra morrer atrás agora das garças. Se o nego me prender, vai me matar. Eu não tenho a menor dúvida que você é envenenado. Menor dúvida. Que isso? Ó, tudo concordante. Cabeça pra frente, gesto sincronizado com a fala, fala sem pausa. Não tem a menor dúvida que vai me matar. Não tem a menor dúvida. Então, aqui ele não trava, ele não fica pra trás, hesitante, nem nada. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo claro de congruência. Né? Se existe base ou fundamento para essa fala do Bolsonaro, eu não tenho como saber agora, né? Se realmente existe alguma investigação, alguma coisa por trás que mostra que ele vai ser morto, etc e tal. Pelo contexto, faz sentido o que ele tá falando, né? Dá para entender. Mas que ele acredita no que ele tá falando me parece muito claro. Né? Vitor, ele não tá falando coisa sem base. Ele pode estar falando algo sem base, mas que para ele isso é uma verdade, me parece muito claro. Pela falta de hesitação, ele não hesita. Ele fala avançando o corpo, com congruência de gesto simétrico, na mesma hora que ele fala, trazendo o tronco para frente. Lembra, quando a gente fala de prosêmica, né? Prosêmica é cinésica, na verdade, né? Movimentação corporal. Quando eu concordo com algo, eu tenho uma tendência, quando eu tenho interesse, quando eu gosto, eu tenho uma tendência a me aproximar fisicamente daquilo que eu concordo, que eu gosto, etc e tal, e me afastar fisicamente daquilo que eu tenho receio, que eu não gosto muito. Chegou uma pessoa que eu não gosto no ambiente, eu me levanto, me afasto, vou para outro canto. Chegou alguém que eu gosto, eu me aproximo dela. Então, no primeiro momento, a gente vê essa hesitação do Bolsonaro quando ele vai falar que acha que tem coisas em comum com o Trump. Aqui, ó. A não ser a fortuna, né? O resto. Agora. Muita coisa em comum com ele. Muita coisa em comum com ele. Expressão de medo, negação de cabeça, pausa, o tronco para trás. Tá certo? Voluntarismo, vamos lutar, vamos vencer. Tá certo?
respirada a fundo. Aqui ele tá hesitando, quando ele quer dizer que ele e o Trump têm muita coisa em comum, né? Acho até. Agora, quando ele fala que ele acha que vai ser morto se for preso, ele não hesita em nada e ele só vai pra frente. Diferença gritante. Deus me botou até agora aqui pra morrer atrás das garças. Se meu negro prender, vou me matar. Eu não tenho a menor dúvida que você é envenenado. Menor dúvida. Que isso, cara? Eu não tenho a menor dúvida. Onde tu tirou? Não tem a menor dúvida. Ó, total congruência, né? Então, aqui respondendo a pergunta que me fizeram quando mandaram esse vídeo pra mim, você acha que o Bolsonaro acredita nisso que ele tá falando mesmo ou ele tá só inventando? Me parece muito congruente o que ele tá falando, com ele acreditar no que ele tá falando. Se tem base pra essa afirmação dele, aí são outros 500. Se tem base, ou se ele tá querendo, se é uma teoria da conspiração, realmente eu não vou saber dizer. Mas me parece sim que ele acredita no que ele tá falando, tá? Não tem a menor dúvida. Envenenado? O cara vai fazer transformar num sei lá, vamos te transformar. Não, mas eu vou estar morto mesmo. Não me interessa ser preso. Vão te transformar num mártir. Eu vou estar morto, porra. Eu vou ter dor de cabeça com ela preso. Eu tenho que estar eliminado. Tanto é que tem uma preocupação, né? Que um sniper pode te pegar a coisa mais fácil que tem. Porra, viver assim deve ser uma merda, cara. Você tem que desligar, né? Eu, quando levei a facada, eu passei por momentos, como até agora aqui. Ai, meu Deus. Se tivesse morrido. Sim. Pouco importa. Mas você não sente. Quando eu vi a facada. Quando você morre, realmente, né? Você não vai sentir mais nada depois. Facada, você vê bem as imagens, eu estava por lá, li a facada, e eu pensava que fosse um soco na boca do estômago. E eu falava, vamos continuar, vamos continuar. Daí o cara levantou a camisa, tinha um buraco assim, e não sangra pra fora. Ele vai entrar mais uma vez na explicação da facada, pra reforçar o arquétipo de vitimizado, etc e tal. Tudo bem, essa parte que a gente já conhece, essa história da facada, já tem um vídeo no canal sobre a questão da facada também. Intestino sangra pra dentro. Primeiro milagre, furou um lado da mesentérica. Ele vai entrar com a questão da facada, enfim, a gente já analisou isso na época, já falamos disso em podcast, né? Vamos seguir aqui. Se tem mais alguma coisa interessante aqui. Da facada eu já analisei, pessoal. Nossa, fiz vídeo na época, falei disso na TV, enfim. Eu vou voltar tudo de novo, sonda nasogástrica. Ele vai contar como é que foi o dia que tomou facada, que foi pro hospital. Passa batido. Mais uma vez, ele traz isso pra validar a credibilidade dele. Olha como eu sou uma vítima, como eu sou uma pessoa que sofreu, etc. Posso mostrar pra você? Mostra aí, dá pra ver ali? Dá pra ver, Jean? Comente, Leonardo. O corpo atlético, né? Ele falou que não morreu porque ele tinha, como que é, histórico de atleta. Caraca, velho. A TV brasileira é um seriado do The Office. É só isso que eu posso dizer. O governo do Brasil é um seriado do The Office. Enfim, ele tá mostrando a facada pra evidenciar o que ele tá falando, a cicatriz, etc e tal. Acredito que provavelmente... Mano, eu vou tirar isso aqui, pelo amor de Deus. Vai ficar mais confortável pra eu falar. Acredito que ele mostre a cicatriz porque existe muita discussão. Não sei nem se dá pra chamar de discussão. Existem muitas pessoas que falam que a facada teria sido fake, etc e tal. Então eu acredito que ele faz isso pra bater nesse ponto, né? Olha, tá aqui uma evidência, não foi fake não, tem até cicatriz, etc e tal. Não é... Vou pedir tem uma tela aqui, botada aqui. Tem uma tela aí. Tem que botar uma aqui do lado, tá tendo uma hernia aqui, ó. Eu queria saber o que o Igor 3K tá pensando agora, cara. Eu queria muito perguntar pra ele. O que você pensou, mano? O Bolsonaro mostrou o bucho no meio do seu podcast ao vivaço. Passei lá quantas mil pessoas. O que você pensou naquela hora, velho? Eu queria muito perguntar isso pra ele. Mas tá vivo, né, pô? Tô vivo. Não me entender, olha só. Os caras falam que não teve. Pera aí, olha pra minha cara. Quem era eu pra ser presidente da República, rapaz? Era um deputado encrenqueiro, cara. Baixo clero. Brigando pra caramba na Câmara. Sem dinheiro. É mesmo. O último partido que me aceitou foi o tal de PSL. Tinha 7 segundos de televisão. Gastei menos de $1 milhão. Quando ele fala isso aqui, ó, só pra gente finalizar esse vídeo. Quando ele vai lá e fala assim... Você quer falar alguma coisa, Léo? Parece que ele usou o dólar para diminuir o valor, né? Porque se ele falasse em real, ia aparecer um valor bem mais exorbitante. Sim. Tipo assim, eu tenho $2 milhões, né?
Beleza, mas você fala, eu tenho tantos em reais, vai soar mais. O número vai ser maior, obviamente. Mas, ó. Chuclero. Aqui, ó. Eu, pra ser presidente da República, rapaz, era um deputado, olha só. Os caras falam que não teve. Peraí, olha pra minha cara. Quem era eu pra ser presidente da República, rapaz? Era um deputado encrenqueiro, cara. Baixo clero. Brigando pra caramba na Câmara. Sem dinheiro. Então, essa estratégia dele, quem era eu pra ser presidente da República, baixo clero, etc e tal, na Câmara, brigando, bababi, bobó. Essa estratégia dele. Mais uma vez, ele está trazendo ali evidências que validam, né, o que ele fez. Né, quem sou eu e por que eu sou digno de estar aqui. Mas essa estratégia dele de citar coisas ruins, né, entre aspas, né? Eu não tinha dinheiro, eu era baixo clero, eu era um cara brigão, encrenqueiro, um deputado encrenqueiro. Né, quem era eu para me tornar detetive? Para me tornar presidente da República. Detetive, que eu vi o jogo do detetive, que eu tô aqui com a capinha dele. Mas quando ele traz isso, essa é uma das estratégias que o Cialdini cita naquele livro, 21 estratégias, 21 formas de obter o sim, que é você citar algo negativo sobre você. Isso traz um ar de humanidade, né? É algo mais humano. Eu virar e falar, olha, eu era até um cara briguento, né? Cara, nem sei como eu ganhei, como eu virei presidente, eu era um cara briguento, tava sem dinheiro. Então quando você assume coisas ruins ou não positivas sobre você publicamente, essa vulnerabilidade que você mostra te torna mais humano perante o público e muitas vezes o público simpatiza e olha pra você e fala, nossa, ele é humano, ele tem erros também, e o público acaba gostando. Então essa é uma estratégia também que o Bolsonaro utiliza aqui agora, retoricamente dizendo que funciona, né? Essa estratégia, Vitor, pode ser comparada com Davi versus Golias ou não chega a ser? Eu acho que não. Eu acho que... Não, entendi o que você quis dizer, na questão de mostrar que ele era o pobrezinho, coitado, remando contra a maré. Isso, gastou pouco, não gastei nada. Uma coisa, o Pablo Marçal fez isso na eleição do ano passado de São Paulo, né? Ô moço, você sabia, moço, que eu tô investindo nada, moço, tô usando dinheiro nenhum aqui do fundão, não sei o que lá. Pode ser. Tem um tom, né, de gatilho da injustiça, de underdog effect, mas eu diria que tá mais pra vulnerabilidade, mas tem um tom sim, um tom de Davi versus Golias. Não, eu era um cara sozinho, pouco dinheiro, um pobre coitado contra um sistema, tem um tonzinho ali meio de gatilho da injustiça. Bom, beleza. Estamos encaminhando pro final. Mas da mesmo jeito que tinha galera que te amava, os caras te odiavam também. Peraí. A gente vai chegar lá. Vai. Nós tínhamos 20 milhões de pessoas que recebiam Bolsa Família, em média 190. Com responsabilidade fiscal, passamos para no mínimo 600. Levamos água para o Nordeste. Tá? Criamos o Pix em novembro de 20, em plena pandemia. Sobre o Pix, na verdade, foi o Banco Central e ele já vem fazendo desde 2016, pô. Não, estudar outra coisa. O homem estudava ir à Lua desde quando? Desde quando o homem queria a Lua? Mas, pô, o Pix Você quer tirar do meu governo o Pix? E aí, ô Leozão, qual a estratégia? Vamos ver se você tá afiado. Puta, não tô, mas eu achei que foi muito boa, ele foi rápido, né? Rápido, foi uma boa estratégia. Homonímia, cara, foi estratagema número 2, né? Ele amplia para além do que o Igor 3K falou. O Igor 3K falou assim, não, o Banco Central foi o Banco Central e o governo já estudava fazer o Pix desde 2016. Aí o Bolsonaro pega a palavra estudar. E aí ele leva essa palavra para um outro significado. Estudar. O homem estudava ir à Lua desde quando? Quem foi que fez? Mas assim, claro que assim, vamos entrar no contexto da frase. Ou você acha que eu explico o que é a falácia de homonímia primeiro? Acho que explica a falácia. No caso aqui não é uma falácia de homonímia, né? É o estratagema número 2 de Schopenhauer, que é muito próximo da falácia de homonímia, que é você pegar uma frase, uma palavra daquilo que o seu oponente falou e levar ela para um outro cenário no qual ele não falou, tá certo? Para bater nesse cenário. Então, o Igor 3K vira e fala. O Igor 3K vira e fala assim: o Pix foi desenvolvido pelo Banco Central e já era estudado desde 2016. Quando o Bolsonaro fala, nós fizemos o Pix em 2020, em plena pandemia, o Igor 3K tá querendo dizer o quê? Quando ele fala, não, mas o Pix já era estudado desde 2016. O que o Igor 3K tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer o seguinte, olha, Bolsonaro, não foi você do nada que pariu essa ideia do Pix do zero e colocou ela ali, né? Então, assim, ao mesmo tempo que é responsabilidade sua, né, tem a sua, obviamente, saúde do seu governo, o Pix, ele é um negócio, é um movimento que vem ali, uma ideia que vem contribuída por outras pessoas. É mais ou menos isso que o Igor 3K quer dizer quando ele fala dessa forma, né? Aqui, ó. Desde 2016, pô. Sobre o Pix, na verdade, foi o Banco Central e ele já vem fazendo desde 2016, pô.
Não, estudar é outra coisa. É. O homem estudava e ia à lua desde quando? E aí Bolsonaro vira e leva para um outro cenário. Não, eu não quero saber de quem estudou, eu quero saber de quem foi que fez. E aí ele fala, o homem estudava e ia à lua desde quando? Desde quando o homem queria a lua? Mas, pô, o Pix Mas, peraí, você quer tirar do meu governo o Pix? Não. Ah, essa aqui é muito boa, cara. Retoricamente. O Bolsonaro melhorou, mano. O Bolsonaro, retoricamente, ele tá afiado, velho. Ele teve algum treinamento. Alguém treinou ele que ele tá, ó. Safo. O bicho tá safo. Mas aqui... E eu acho que eles treinaram até pra essa pergunta, porque todo mundo descredibiliza o Pix do Bolsonaro que fala que foi no governo Michel Temer. Acho que ele foi preparado pro programa. Ah, faz sentido. Mas, ó. Desde quando o homem queria a lua? Mas, pô, o Pix Mas, peraí, você quer tirar do meu governo o Pix? Não. Essa aqui é interessante, ó. Porque ele vira e devolve pro Igor 3K. Quer dizer que você quer tirar do meu governo o Pix? Então, quando ele assume isso, ele tá dizendo o seguinte: o Igor 3K tá aqui dizendo que eu não fiz o Pix. E agora é ele que tem que se justificar. Perceba como o Bolsonaro virou o holofote e agora é o Igor 3K que tem a bucha para resolver. Não é mais o Bolsonaro que tem que explicar como que ele criou o Pix do zero. Que foi o que o Igor 3K tentou mostrar que não foi. Ó, não foi o Bolsonaro do zero que fez o Pix. O Bolsonaro não entra nesse mérito de dizer que não foi ele que fez do zero, etc e tal. Ele não gasta tempo nisso, ele não se aprofunda em falar sobre isso. Mas ele devolve o holofote pro Igor. Então quer dizer que você quer tirar o Pix do meu governo. É você. Quando ele inverte o holofote, a gente pode dizer que ele está usando a estratégia de forneça uma segunda opção inaceitável. Veja bem, eu posso virar para você e falar assim, né? Eu tô aqui explicando, por exemplo, sobre, sei lá, linguagem corporal. E aí a pessoa vira e fala assim, eu não concordo com o Vitor, eu acho que o que o Vitor tá falando não faz sentido, é preciso dizer blá blá blá. Eu falo assim, peraí. Você é uma pessoa que acredita na ciência, certo? Então você acredita que o homem veio... O nosso processo hoje é o quê? A teoria da evolução, você acredita, certo? Você sabe quem que desenvolveu a linguagem corporal? A primeira teoria foi Charles Darwin. Então quer dizer que você, que é a favor da ciência, está discordando de Charles Darwin? Quando eu faço dessa forma, eu crio uma segunda opção inaceitável, que é o nome do estratagema, né? Forneça uma segunda opção inaceitável. Ou o cara concorda comigo, com o que eu acabei de falar do Charles Darwin, ou ele, que é um cara da ciência, vai discordar de Charles Darwin, né? Imagina, para um cara que é super a favor da ciência, discordar de Charles Darwin. Então esse estratagema que o Bolsonaro faz, ele é muito safo. Peraí, quer dizer que você quer tirar o Pix do meu governo? E aí você coloca a outra pessoa na condição de ter que se justificar, entendeu? Então é um estratagema muito safo que o Bolsonaro usou, e rápido, né? Como o Léo falou, ele usou rápido. E você vê que o Igor já... Não. Então quando o Igor fala não, já validou, parece que o Pix foi feito do zero no governo Bolsonaro. A sensação que fica é essa. E o Bolsonaro segue em frente. Muito rápido aqui, Bolsonaro. Muito safo. Mas, pô, o Pix Você quer tirar do meu governo o Pix? Não. Só Começou com o Temer o estudo do Pix. Isso. Começou com o Temer. Não vou negar nada. Começou com o Temer. Agora, por que evoluiu no meu governo? Porque teve vontade de fazer mais rápido. Não, mas... Ó, isso aqui é interessante. Percebe como o Igor ele tira a hostilidade das palavras dele. Ele não vira e fala assim, por que você queria fazer mais rápido? Você tinha interesse ali em fazer. Ele vira e fala, porque teve vontade de fazer mais rápido? Ó a insegurança, né? Não, mas... O que foi, Leozão? Não, eu acho interessante também que o Bolsonaro, ele não nega que foi no governo Temer, né? Ele usa depois uma palavra e fala assim, evoluiu no meu governo. Então, tipo assim, ele não fala como se fosse mentira do governo Temer, né? Traz credibilidade também pro assunto. Então, essa é a ideia. Quando ele não nega, aí ele valida o ponto dele, ele ajuda ainda mais o ponto dele, né? Mas percebe que ele não se aprofunda em falar, né? Ele vai falar por que no dele deu certo, mas ele não vai se aprofundar e falar todo o processo de criação, de como começou. Ele vai falar, no meu funcionou por causa disso, né? Mas você percebe que o Igor tá muito mais miadinho, né? Olha só, a pandemia fez nós pagarmos o auxílio emergencial. Tá. Pagamos para 68 milhões de pessoas. Dava 50 bi por mês. E quando chegou... Você falou alguma coisa, Léo? Não. Pode continuar. Beleza. a hora de pra acabar muita gente, né? Sim, acabar com o auxílio emergencial, porque a gente não aguenta. Sobraram em torno de 40 milhões de pessoas que tinham uma conta no banco, mas não ia no banco movimentar. Tá. Porque tinha que pagar alguma coisa, tinha taxa, ou não recebia o suficiente, ou vivia de vender coisas por aí e levar para casa. Tá. Bem, tipo vender um bolo sim, Tá. água no sinal. Tá. E daí então resolveu-se. O Paulo Guedes, não é nem eu, né?
E quem trabalha sou eu, quem trabalha são os ministros. O Paulo Guedes, que não foi nem o Banco Central. Quando ele cita o Paulo Guedes, que estratégia ele tá usando, Léo? Vamos ver se você tá safo. Tá fazendo várias perguntas, hein? Claro. Mas ele... E agora? Tá jogando pro Paulo Guedes responder o que der certo e o que der errado, não sei. Tem um nome, chama... Fala 300, Léo, fala 300. Tem um nome chamado validação por... terceiros? Por isso que eu falei fala 300, tá muito ali, entendeu? Muito ali. Validação por terceiros. O que acontece, pessoal? Quando eu quero validar um ponto, muitas vezes eu cito, posso usar como artimanha, né? Citar uma figura de autoridade. Tipo assim, linguagem corporal é ciência, não sou eu que tô dizendo, é o Charles Darwin. Você entendeu? Eu tô usando uma figura de autoridade para tentar mostrar que aquele meu argumento é válido. Então, a validação por terceiros aqui, uma espécie de argumento, um advericundium, né? Uma espécie de tentativa de argumento de autoridade. Quem escolheu o Roberto Campos do Banco Central foi o Paulo Guedes. Tá. Ué, e daí então veio o Pix em novembro de 2020. Leozão, a gente tá chegando aqui no final, mas tem aviso hoje, não tem não? Que a gente tem que falar pra galera? Tem aviso, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Vai lá. Porque o Bolsonaro, ele usa o Paulo Guedes como... como que é o nome que você usou agora? A palavra da estratégia? Validação por meio de terceiros, não? Isso. E quando o Lula, ele usa o Haddad pra quando a coisa ruim, por exemplo, né? Quando ele falou assim, falei pro Haddad, eu não sei imitar o Lula, né? Mas falei pro Haddad não falei pro companheiro Tati, para de taxar, Tati. Tá muito caro as coisas, Tati. Aí seria o que nesse caso? Seria uma validação inversa, né? Ele usa a famosa terceirização da culpa. É por terceiro também, mas são duas coisas diferentes, né? Na validação por terceiros, eu vou lá e falo que o que eu tô dizendo é verdade, porque um terceiro é uma figura de autoridade e esse terceiro valida meu ponto. A terceirização da culpa é o contrário. Quando eu quero mostrar um argumento meu como sendo correto, como sendo bom, e eu coloco o erro desse argumento, ou o erro de implicação prática, em outra pessoa. Eu sou a alma mais honesta do Brasil. Por mim esse país estaria certo. Mas o Haddad tá taxando tudo, Tati. Para de taxar, Tati. Então assim, eu vou lá e... Olha, o meu argumento funciona, ele só não dá certo por culpa de outra pessoa. Isso é a terceirização da culpa. A validação por terceiro é o contrário. O meu argumento só dá certo porque outra pessoa disse a mesma coisa que eu. Então, são estratégias parecidas porque envolvem outras pessoas, mas com finalidades diferentes. Ô, Léo, a gente falou de muita teoria aqui hoje, né? Muitos estratagemas, são 38 na verdade, né? Eu citei um ou outro aqui, estratégias retóricas. O cara hoje que quer aprender dominar esses estratagemas, saber analisar quando alguém tá tentando engambelar ele, quando alguém tá falando a verdade, quando alguém tá usando uma estratégia manipuladora na fala. Tem como descobrir isso hoje em dia, Léo? Como funciona? Cara, você precisa entrar no protocolo de análise de linguagem corporal. Perfeito. Então, você que assistiu essa live, que assiste nossas lives e quer aprender a fazer o que eu faço, o que eu fiz aqui nessa live, sentar e analisar uma comunicação de uma pessoa, entender que estratégias ela tá utilizando para te convencer, ou o que ela tá sentindo, você precisa participar do ALC, o protocolo de análise de linguagem corporal. Aprenda a analisar falas, gestos, sinais e tudo isso com o maior desconto possível, tá certo? O melhor desconto do mercado e 7 dias de garantia exclusiva. Você pode entrar, checar todo o material e se não for aquilo que você esperava em até 7 dias, pode pedir seu dinheiro de volta, sem erro, sem dores de cabeça. Basta clicar no link que está aparecendo no chat para você agora e garantir a sua inscrição no ALC. Venha você também melhorar a sua comunicação e o seu senso analítico. Certo, seu Leonardo? Esse era o aviso da noite? Certinho, e dá para fazer no Pix que ainda não foi taxado. Dá para fazer a inscrição no Pix sem pagar taxa. Porque o Taxade, falei pro Taxade, companheira Tati, para de estudar linguagem corporal, Tati, você vai acabar taxando isso também. O meu Lula é um Lula meio Chico Xavier, né? Eu preciso colocar a mão aqui na frente. O cara imita certinho, você é louco. Pra psicografar. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma live muito bacana. Foi muito legal ter vocês aqui com a gente. Sexta-feira tem live também, certo, seu Léo? Tem live, bora pra live. Sexta-feira tem live. Muito obrigado também pela presença, seu Leonardo. É nóis, até mais. Valeu, pessoal. Bom descanso pra vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu, falou!